Termo geral, progressão geométrica. Vem construir comigo aqui nesse exemplo. Quem é o A1? Quem é o primeiro termo? É o 2, claro. Quem é o segundo termo? É aquele 2 multiplicado por 3. Essa é a razão, né? Escrevamos assim, ó. 2 vezes 3. Multiplicação por 3, porque entrou a razão ali. Então, o terceiro termo quem é? É esse anterior aí, vezes a razão. Quem é o quarto termo? É esse anterior aqui que a gente está vendo, ó. É esse número aí multiplicado pela razão. Olha aqui, ó. Aqui está o A4, esse quarto termo que eu coloquei agora, né? Então é o anterior, é o A3, aqui está ele, multiplicado pela razão. E assim a gente segue. Notem o que a gente tem aqui, ó. Num termo qualquer, a gente tem sempre o primeiro e aí tem a razão ali elevada a uma certa potência, né? Essa é a mecânica de toda a progressão geométrica. Então vem na construção aqui, ó. Primeiro termo, vamos chamar, claro, de A1. Próximo termo, pega esse mesmo A1 e multiplica ele pela razão. Terceiro termo, pega esse cara aqui, ó. Pega o anterior, aí tá ele, e multiplica isso aqui pela razão. Vai ter uma potência 2 aqui. Próximo termo, pega esse cara que eu acabei de escrever, tá? E multiplica ele, ó, pega esse cara daqui e multiplica ele por Q. Esse Q vai ficar na terceira potência. Quinto termo, pega esse quarto aqui, pega esse cara aí, pega 1, Q na 3. Então, esse cara aqui vai multiplicar por Q. Então, Q na 3 vezes Q vai ficar Q na quarta. Tá vendo que eu já estou no quinto termo aí, né? Então, pela lógica, quem é que vai ser o décimo termo aqui, ó, o A10? É sempre assim, ó, A1 multiplicado pela razão elevado a uma potência. Agora minha pergunta é, quem é essa potência aqui? E aí, o que tu me dizes? Só pode ser o 9, né? Notem, eu estou no quinto termo aqui, eu tenho uma potência na razão aqui, que é 4. Quando eu estou aqui no quarto termo, ó, o expoente da razão aqui é 3. Então essa é a mecânica, tá? Pessoal, para generalizar, quem é o AN? Vai ser o A1, multiplica pela razão, e aí o expoente quem é? O expoente é esse N aqui? Não, não é esse N, né? É esse N menos uma unidade. Sempre assim, né? E aí a gente definiu o termo geral ou enésimo termo de uma progressão geométrica. É sempre o primeiro multiplicado pela razão na n menos 1. Então essa é que é a grande fórmula aqui na progressão geométrica, né? O enésimo termo. Assim a gente consegue calcular, por exemplo, o milésimo termo, quem é o quinto termo, quem é o 23º termo, né? A gente está falando desse AN aqui. A1 é o primeiro termo, que é a razão, e n é o quê? Este n é o número de termos da tua sequência. Então, por exemplo, se tu quer calcular o 30º termo, né? Tu vai estar procurando o A30, então tu está dizendo que a tua sequência tem um número de termos igual a 30. Né? Tá? Essa é a grande fórmula aí que a gente precisa aqui para a progressão geométrica. Vamos adiante. Observa aí, ó, a gente pode escrever direto aqui. Quem é o A9? O nono termo é o primeiro, multiplicado pela razão. Qual é a potência? É 9? Não. 8, né? Sempre uma unidade menor. O A15, o 15º termo, é o primeiro, razão na 14. 20º termo é o primeiro, vezes a razão na 19. 50º termo, o A50, é o primeiro, vezes a razão na 49. E é isso aí então. Fórmula do termo geral. Tá aí. AN igual a 1 vezes razão na n menos 1. Tá, vamos ver alguns exemplos aqui agora. Olha aí o primeiro. E aí? Letra A, razão. Quem é a razão? Gente, se isso aqui é uma PG, razão é um termo dividido pelo anterior. Primeiro vamos ver então se é uma PG, né? Um termo, 10 dividido pelo anterior. Dá uma razão, 2, né? Vamos pegar um outro termo ali, ó. 20 dividido pelo anterior. 20 dividido por 10, continua dando 2. Outro ponto aqui, ó. 40 dividido por 20. 40 dividido por 20. Aí vai dar o mesmo 2, claro. Esta é a razão. Então, letra A,
razão valendo 2. Definitivamente isso é uma PG, porque a gente aqui está sempre multiplicando por um número, sempre multiplicando por 2. Letra B, quem é o oitavo termo? Vamos lá? O A8 é o A1 vezes a razão na 8 menos 1 aqui, ó, na 7. Então vamos matar esse A8 aí. Quem é o primeiro? O primeiro é 5. A razão a gente já determinou, é 2. 2 na sétima. Agora a gente tem uma calculeira aí pela frente, hein? Quanto é que vai dar isso? 640. Pronto, respondida a letra A. Agora foi respondida a letra B. Quem é o A10? Quem é o décimo termo? A10 é o A1 vezes a razão na 9. Portanto, o décimo termo é o primeiro, 5, vezes a razão que é 2 na potência 9. Quanto é que vai dar isso? Décimo termo, 2.560. Respondida a letra C. E o termo geral, na letra D, a gente simplesmente tem que fazer a fórmula aí, né? Quem é o AN? O AN é o A1 que multiplica a razão na N menos 1. Isso aí é termo geral, AN, né? Escrevamos assim, AN é o primeiro, nessa sequência aí o primeiro é 5, correto? Razão, eu sei que vale 2 nessa sequência. Então, na potência N menos 1, tá aí, essa é a fórmula do termo geral. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, o 20º termo, é porque esse N aqui é igual a 20. E se esse N aqui é igual a 20, o expoente ali do 2 vai ser 20 menos 1, 19. Tá aí, termo geral da nossa sequência. 5 vezes 2 na N menos 1. Bom, vou pegar esse exemplo aqui, vou pegar esse AN e vou trocar ele pela letra Y, tá? E aí eu tenho 5 vezes 2. O N ali, o número de termos, eu vou chamar de X, tá? Dá uma olhadinha para essa expressão aí. O que isso aí te lembra? Ou talvez não lembre, talvez nem todos de vocês tenham visto isso ainda, né? Isso é uma chamada função exponencial, né? A gente tem uma função aí de x, né? E a variável, esse x, está no expoente, essa é a chamada função exponencial. Certamente vocês já trabalharam com função do primeiro grau, né? 2x menos 1, por exemplo. A função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta, né? É a tradução aí algébrica das progressões aritméticas. Mas a função exponencial é a tradução algébrica aí das progressões geométricas, né? Então, quando a gente está falando de PG, a gente está falando sempre também de função exponencial. Logo mais a gente vai encaixar essas duas coisas aí com mais clareza, tá? Vamos mais um exemplo aí. Próximo exemplo. Numa PG, o primeiro termo e o quinto termo valem respectivamente 4 e 64. Então a gente tem uma PG, 4 e 64 no quinto termo. Opa! Tá certinho. Primeiro termo 4 e quinto termo 64. Ele já afirmou que é uma progressão geométrica. Muito bem. Calcule a razão. Pessoal, pela fórmula do AN, o que a gente tem? AN é igual a 1 que multiplica a razão na N menos 1. Ok? Vamos colocar assim. Eu tenho 5 termos. Então, o A5 é o A1 que multiplica razão na número de termos menos 1. 5 menos 1 vai ficar 4. Ok? A gente está vendo aí, então, de acordo com o texto, né, que o primeiro termo aqui é 4. A gente não conhece a razão. Ela tem que estar na quarta potência. Mas o quinto termo eu conheço, né? Quem é o quinto termo? Esse quinto termo aqui é o 64, né? Então vamos colocar ele ali. Quinto termo, 64. Olha aí, aplicando o termo geral, eu vou encontrar a razão. Aqui o 64 dividido por 4 vai dar 16. Esse expoente 4 aqui vai trocar para o outro lado. Ele vai inverter a operação, ele vai ficar uma raiz quarta, né? De 16. Tá aí a razão. Sempre quando a gente manda uma potência par, né, para inverter a operação, a gente vai ter mais ou menos esse resultado, né? Moral da história, a razão pode ser tanto mais quanto menos raiz quarta de 16. Isso quer dizer 2, né? Então a gente pode assumir a razão tanto positiva 2 quanto negativa 2, que a sequência
vai continuar sendo uma progressão geométrica, né? Vamos enxergar aqui a razão valendo 2. Como é que fica a sequência? 4 é o primeiro termo, se a razão é 2, o próximo é 8, 16 vezes 2 dá 32, vezes 2 dá 64 e assim por diante. Dá pra ver que fecha aí o primeiro termo e o último, né? E o quinto, no caso, né? Se a razão for igual a menos 2, vamos fazer aqui, razão valendo menos 2. O primeiro termo é 4, multiplicou por menos 2, vai dar menos 8. Multiplicou por menos 2, vai dar 16. Vezes menos 2, menos 32. Vezes menos 2, 64 e assim por diante. Então ela fica uma sequência alternante, né? Pula de um valor positivo para um negativo. Tá? Reparem que os termos de ordem par, ou seja, o segundo, o quarto, o sexto e assim por diante, a ordem par sempre fica negativo. E os termos de ordem ímpar, eles sempre ficam positivos. Né? Vamos para a próxima aqui, a gente está querendo calcular o terceiro termo. Já sei que ele vale 16. Né? Só de olhar aqui para as sequências, ó, terceiro termo 16. Não importa se a gente pensa na razão 2 ou na razão menos 2, né? Ó, sétimo termo. Quanto é que vai dar o sétimo termo? A7. É o A1 vezes razão na sexta potência. É termo de ordem ímpar, sétimo. Né? Então, tanto faz tu usar a razão positiva ou negativa. Ele não vai mudar o sinal dele, né? Primeiro termo da sequência 4, razão é 2 na potência 6. Isso vai dar 256, já está respondida aqui a letra C então, 256. E aí para finalizar, o AN, que é o chamado termo geral, vamos colocar ele aqui. Termo geral então é o primeiro, que é 4, vezes a razão na N menos 1. Essa é uma situação, essa é a situação onde a gente está considerando a razão 2. Agora, se eu considerar a razão igual a menos 2, quem é o AN? É o 4, é o A1, razão menos 2 na N menos 1. Então a gente tem essas duas situações aí, tá, pessoal? A propósito do ponto de vista do mundo das funções, né? Essa é considerada uma função exponencial, porque a base aqui, ó, é 2, tá? Já essa aqui não vai ser chamada de função exponencial, porque vocês têm uma base aqui negativa, menos 2. Quando a gente define a função exponencial, a gente coloca lá que a base tem que necessariamente ser maior do que 0, positiva. Tá legal? Então, essa foi a resposta da letra D, né? E vamos ver se a gente faz algum outro exemplo aí. Vamos sim, vamos outro exemplo aí. Calcule a razão da PG na qual o primeiro termo vale 2 e o quarto termo vale 54. Já desenhei ela aqui. A gente pode até começar a conjecturar aqui, me parece bem elementar essa sequência, né? Mas vamos pela fórmula do termo geral, pessoal. AN é A1 vezes a razão na N menos 1. Então o que eu tenho aí? Esse é o termo geral. AN, último termo, 54. Primeiro termo, 2. Razão. Número de termos, 4 menos 1. O número de termos, o N aqui, né? É 4. Subtrai uma unidade, fica 3. Olha aí, ó. 54 dividido por 2, 27. Então daqui a gente tem que a razão é raiz cúbica de 27. E a raiz cúbica de 27 é exatamente 3. Diferentemente do exemplo anterior, pessoal, que a gente tinha uma potência aqui, né? Era uma potência par, era 4, né? A gente passava para o outro lado mais ou menos a raiz, né? Nesse caso é uma potência ímpar, então a gente não tem as duas opções aqui, não tem esse mais ou menos a raiz, ok? É uma opção só. Então a razão aqui é 3, vamos ver, 2 vezes 3 vai dar 6, vezes 3 vai dar 18, e 18 vezes 3 vai dar 54, essa é a nossa progressão geométrica aí. Vamos mais um exemplo aí na sequência. Determine o primeiro termo de uma progressão geométrica, tá afirmando que é PG, de razão negativa, ó, essa informação é importante, no qual o A3, o terceiro termo, vamos colocar ele aqui como 12, e o A5, né, o quinto termo, 48.
Tá aí a nossa progressão. Vamos organizar isso aqui. Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar no termo geral. A n igual a 1 vezes a razão na n menos 1. Essa é a fórmula do termo geral. Se eu olhar para cá, eu não tenho A1. Né? Mas o que eu posso fazer? Eu posso pensar nela como sendo uma progressão com 3 termos. Por que não, né? A3 é o A1 razão na n menos 1. Né? Quem é o terceiro termo? É o 48. Ó, eu estou pensando que a progressão é essa aqui, vai do 12 até o 48. A1, então, o primeiro termo dela é 12. Razão na n menos 1. São 3 termos, então eu tenho um expoente 2 aqui. Quanto é que é 48 dividido por 12? Vai dar exatamente 4. Tá? E aí a razão aqui, ó o expoente par. Inverte a operação, mais ou menos raiz quadrada de 4. Então a razão pode tanto assumir o valor como positivo quanto negativo. No entanto, o enunciado nos disse o quê? Que a razão é negativa. Portanto, a razão com certeza é menos 2 e essa é a minha progressão. Vamos montar ela agora aí, ó. Tá aí a sequência, ó. Se a razão é menos 2, vai, multiplica por menos 2 aqui. O que vai ficar? 12 vezes menos 2 vai ficar menos 24. Multiplica por menos 2. Vai ficar mais 48, é óbvio. Bom, se tu vai multiplicando para a direita, então vem dividindo aqui para a esquerda. Divide por menos 2. 12 dividido por menos 2 vai dar menos 6. Divide por menos 2 vai dar mais 3. Tá aí a progressão, ó. É uma PG de razão negativa, então ela é alternante, ela vai alternando os sinais. Positivo, negativo e assim por diante. Né? E aí a gente montou a sequência. Mas a gente poderia ter feito o seguinte também. Como antes a gente trabalhou com essa parte aqui, ou seja, a gente admitiu a nossa sequência então somente com 3 termos, agora a gente pensa na sequência com 5 termos. Né? Então vamos escrever o termo geral. O A5 é o A1 que multiplica a razão na 4. Né? A5 é 48. A1, não conheço. Razão, menos 2 na quarta potência. E aí a gente vai fazer esse cálculo aqui e com certeza a gente vai chegar num A1 igual a 3. Faz aí o cálculo só para confirmar. Mas é isso aí, né? Mas eu vou te adiantar aqui que a gente poderia ter escrito esse exercício da seguinte forma. Ó. O quinto termo é o terceiro vezes a razão ao quadrado. O porquê disso eu já vou te mostrar num outro vídeo. Mas vamos executar aqui o exercício então na largada dessa forma. Quinto termo, 48. Terceiro termo, 12. Razão desconhecida, né? No início a gente não sabia a razão e aqui 2. Ou 48 dividido por 12, 4 razão ao quadrado. Conclusão, razão é igual mais ou menos a raiz quadrada de 4. Né? Só que esse problema aqui disse que a razão era negativa, então realmente a razão é menos 2. Essa foi a pergunta e a gente liquidou o problema aí em poucos segundos, né, dessa forma. Tá? Num próximo vídeo eu te mostro o porquê disso, mas estejam aí ligados, certo? Valeu, pessoal. Grande abraço.